Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Yolanda da disciplina de História e na aula de hoje eu vou estar revisando com vocês a temática da Revolução Francesa. A Revolução Francesa perdurou por um período de 10 anos, que foi de 1789 a 1799. Só que o que ocorreu? A Revolução Francesa ela foi considerada pelos historiadores durante esse período, mas primeiramente eu vou estar novamente relembrando alguns fatos que ocorreram para que ocorresse a Revolução Francesa. Bom, o primeiro deles, vocês devem se lembrar da pirâmide, que continha o clero e a nobreza, que era 3% da população, e o povo, que representava 97%. Só que o que acontecia nessa época? Somente o povo pagava os impostos, a nobreza e o clero não pagavam impostos para o rei. E nisso, o povo que mantinha o luxo deles, em questão de comida, em questão de roupas boas, carérrimas, certo? Então isso vai acabar gerando uma revolta na população, até porque a população da França vai dobrar, eles vão passar por um momento de fome, um momento de miséria, e isso vai fazer com que a revolta seja ainda maior. Bom, em 1789 vai acontecer a Assembleia Constituinte. Bom, o que essa Assembleia vai falar? Ela vai trazer algumas mudanças na França. Porque antes disso, vai ter uma reunião. O rei vai chamar os nobres, o clero, e vai chamar o povo. Só que o que acontece? Apenas uma pessoa vai poder representar o povo, uma pessoa o clero e uma pessoa a nobreza. Aí 3, né? Aí o rei foi lá e se reuniu. E aí? Vamos embora começar a pagar impostos, porque as coisas estão ficando difíceis, o povo está colocando pressão e tal. Só que o que acontece? O clero e a nobreza se juntou, e então quem ganhou? Os dois. E aí o que acontece? O povo ficou revoltado com isso. Alguns historiadores consideram que quem fez a própria queda do governo deles foi os próprios nobres e o povo clero, porque eles não queriam pagar os impostos. Se eles tivessem começado a pagar impostos, talvez isso não teria acontecido. Aí com isso, o povo saiu revoltado de lá, dessa reunião, e simplesmente resolveram fazer a tomada da Bastilha. O que vai ser essa tomada da Bastilha, pessoal? Essa tomada da Bastilha é uma prisão que tinha lá na França e a prisão estava vazia. E aí o povo foi lá e tomou. Só que o que acontece? Ah, professora, que adianta ter tomado uma prisão? Adiantou muito, porque aquela prisão era um símbolo do absolutismo. E por mais que não tinha tirado o rei ali do poder, eles estavam tipo, nossa, mas pelo menos nós conseguimos derrubar uma parte do absolutismo. Essa derrubada da Bastilha foi um momento histórico que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Logo depois vamos ter um período conhecido como Grande Medo. O que vai ser também esse Grande Medo, pessoal? Vai ser a questão, porque lá na França ainda existia o feudalismo, que eram as pessoas que trabalhavam em terras, então elas vão se revoltar contra os nobres, e nisso elas não vão querer mais trabalhar, vão ter as tomadas de terra, vai virar uma confusão, e isso vai ser até bom também para o momento. Então começou a acontecer uma série de coisas na França, certo? E aí o que vai acontecer? Essa Assembleia Constituinte Nacional, ela vai estar criando algumas medidas. Uma delas que vai ser muito maravilhosa, que vai ser a questão do rei. Ele vai ter o poder limitado, ou seja, ele vai ser uma monarquia constitucional, ou seja, a Constituição vai estar acima do rei, não mais o rei acima de uma Constituição. Para ele poder fazer outras coisas, ele vai ter que precisar da ajuda ali do parlamento para apoiar ele. A igreja também teve separação do Estado, a igreja não poderia mais se intrometer no que o Estado fazia.
E também teve a instalação do voto. Mas não se enganem, pessoal, porque esse voto vai ser apenas para pessoas que têm condições financeiras, certo? Ele não vai ser ainda um voto universal. Bom, aí com isso, o rei começou a falar com o pessoal da Áustria e da Prússia, das monarquias de lá, para se juntar com ele para tentar tornar uma monarquia novamente na França. E com isso, eles travaram uma guerra, o rei foi preso, teve a maior confusão. E logo depois ele vai ser morto. Eu vou estar falando logo disso depois. Bom, aí o que é que vai acontecer? No meio dessa guerra, que o rei vai acabar sendo preso, por incrível que pareça, vai ter dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Vou estar falando um pouco aqui para depois retornar. Os girondinos, eles vão ser da direita, eles sentam à direita no rei, do lado do rei, e os jacobinos à esquerda. Tanto que foi daí que surgiu o conceito da história de direita e de esquerda. E vocês também, eu tenho um macete muito bom, que é a questão do G. Se vocês escrever o G, ele é virado para a direita. Então, girondinos representava a direita na França. E os jacobinos era a esquerda. Os girondinos eram pessoas de classe rica, que não queria a mudança, mas não tanto, lá na França. E já os jacobinos, que eram os pessoas da esquerda, eram os radicais que queriam a mudança. O que vai acontecer? Os girondinos, eles vão tomar o poder e declarar a república. E logo depois, quem apoiaria o rei, porque os girondinos apoiavam o rei, mandou matar o rei. Porque eles descobriram que realmente mantiveram contato lá com a Áustria e com a Prússia e que o rei estava conspirando contra o governo. Só que os girondinos, pessoal, não vai durar muito tempo no poder. Eles vão durar apenas 1 ano. E com isso, os jacobinos vão tomar conta do poder da França. E o grande líder dos jacobinos vai ser Robespierre. Robespierre, ele vai conseguir fazer diversas mudanças. Uma delas vai ser o voto universal. Ele vai conseguir instalar o voto universal na França, ou seja, todo mundo vai poder votar. E outra coisa também que ele vai fazer, por exemplo, ele vai manter os alimentos com um preço só. Se você for comprar pão, trigo, essas coisas que eram essenciais, não poderia ter aumento de preço, ia ser aquele preço que ele definiu e pronto. Só que o que acontece? Robespierre, ele pegou e ficou conhecido como o período do terror no governo dele, porque ele começou a procurar pessoas que eram contra essa revolução dele. Então ele começou a matar as pessoas na guilhotina, certo? E nisso, ele começou a matar até pessoas que apoiaram ele, até próprios jacobinos. E então conseguiram prender Robespierre e matar ele também na guilhotina. Bom, logo depois, quando Robespierre é guilhotinado, o que vai acontecer? Vai ter um chamado período diretório. Esse diretório, pessoal, vai ser os girondinos que vão estar no poder. Eles também vão ser um pouco igual os jacobinos. Eles vão procurar perseguir pessoas que sejam contrárias ao governo deles. Só que eles não vão matar tanta gente quanto os jacobinos mataram. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma chamada conspiração dos iguais, que vai ser um movimento socialista. E aí logo depois disso, em 1999, Napoleão Bonaparte vai dar um golpe, chamado golpe do 18 Brumário, que ele vai estar instalando ele como o rei da França e vai continuar seguindo alguns ideais da Revolução Francesa. Mas isso é conteúdo de uma outra aula, que seria a Era Napoleônica. Muito obrigada.